estou aqui a convite da Adamanto Consultoria e Contabilidade para conversar com vocês sobre gestão de resultados com foco no fluxo de caixa. Hoje, grande parte das empresas inicia suas atividades, principalmente as micro, e permanece no mercado por 2 ou 3 anos. É uma taxa de mortalidade muito alta, justamente por falta de conhecimento e aplicação de mecanismos que facilitem o controle financeiro. As empresas produzem diariamente grande volume e variedade de dados. Entretanto, precisamos transformar todos esses dados em informações gerenciais úteis para a tomada de decisão. Uma falha no planejamento financeiro, provocada por falta de recursos para saldar compromissos, desencadeia uma série de contratempos para a empresa. O fluxo de caixa pode ajudar nesse controle e auxiliar na visualização e compreensão das movimentações de entrada e saída de recursos. Acompanhar e manter o controle de caixa é uma excelente forma também de gerenciar riscos. Muitos empresários se questionam onde está o dinheiro. Mês a mês se perguntam quanto entrou, quanto saiu, para onde foi. O fluxo de caixa ajuda nas respostas. Toda empresa deve ter o fluxo de caixa como companheiro ao final do expediente. E ele deve ser elaborado de acordo com o tipo de atividade econômica, porte e particularidades da organização. Entretanto, hoje ele ainda é um facilitador pouco utilizado ou com uso limitado dentro das empresas, né? Vamos entender. Existem basicamente 2 tipos de fluxo de caixa. O fluxo de caixa realizado e o fluxo de caixa projetado. O fluxo realizado, ou fluxo histórico, informa as entradas e saídas de um determinado período passado. Já o fluxo projetado mostra as entradas e saídas que poderão acontecer com base no fluxo histórico e nas premissas definidas para o futuro. Futuro esse que pode ser de um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, ou seja, o fluxo de caixa projetado ele pode ser de curto ou de longo prazo. O fluxo histórico ele é muito importante porque é exatamente ele que fornece informações que servirão como recursos para o planejamento de fluxos futuros. Um outro ponto importante é a análise do comparativo entre o que foi planejado e o que foi realizado. Assim é possível identificar as divergências e verificar se houve falha na gestão ou na projeção. Existem hoje 3 categorias de fluxo. O fluxo de caixa operacional é aquele que demonstra a movimentação financeira relacionada com a atividade principal da empresa. O fluxo de caixa de investimento são as saídas destinadas à aquisição de ativos imobilizáveis, assim como as entradas pelas respectivas vendas dos mesmos. E o fluxo de caixa de financiamento, decorrente de juros e amortização de empréstimos, pagamento de dividendos, decisões de captação de recursos próprios ou de terceiros, em função dos fluxos operacionais e de investimento. O controle hoje que demonstra toda essa estrutura de caixa é a DFC, como o próprio nome diz, né? Demonstração de fluxo de caixa. É um instrumento que tem como finalidade evidenciar a geração ou o consumo de caixa, em função das atividades operacionais, de investimento e financeiras. É essencial hoje a DFC no estudo da capacidade de continuidade organizacional. Ela permite, independente do porte ou atividade da empresa, analisar a relação entre o lucro e o caixa, avaliar os efeitos no caixa das transações de investimento e financiamentos, né? Indicar futuras possibilidades de liquidação de obrigações ou necessidade de captação de recursos. Quando a questão é a análise da liquidez, a DFC é o melhor relatório, o mais eficaz na gestão empresarial. Lembrando que não se pode confundir lucro e caixa. O fluxo de caixa retrata a visão financeira da empresa, não a econômica. Ou seja, a empresa pode estar com um excelente resultado econômico, lucro, e ainda assim com problemas financeiros de caixa e vice-versa. Durante o início do controle do fluxo de caixa, algumas dúvidas vão surgindo, naturalmente. Mas com a prática efetiva do controle, gradualmente serão percebidas as vantagens e as dificuldades serão superadas. Então, independente da forma como se é implantado o fluxo de caixa, seja no sistema RP, um sistema integrado, um sistema de maior porte, um sistema de menor porte, ou mesmo numa planilha de Excel, esse controle é fundamental para uma boa gestão financeira, para garantir a continuidade da empresa e a sustentabilidade do negócio. Obrigada!